Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Ricardo Tito, nosso mediador da mesa, grande mediador, português brasileiro, que já faz parte do nosso coração. Dr. Sérgio, chefe da Controladoria-Geral da União do Estado do Mato Grosso. Quero que, inicialmente, já estou sabendo que estão participantes de duas grandes regiões do nosso país, que é o Centro-Oeste e o Sudeste, e é o nosso visitante de Agrovidas na nossa concorrência. Sejam bem-vindos e que tenham aqui na nossa cidade uma boa estrada e que aproveitem que Campo Grande tem de bom. E tem muita coisa boa aqui. Tá? Eu já estou também sabendo, fui informado que o nosso tempo aqui é 30 minutos. Ou seja, falar tudo que precisa ser dito com relação a órgãos de controle, especialmente controle externo do Exército Tribunal de 30 minutos, tem que ser uma mágica, né? Mas eu sei da programação e que nós vamos tentar, nesse período que nos foi aqui estabelecido, discorrer sobre os pontos mais relevantes no que diz respeito à atuação do Tribunal de Contas, em especial do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, nesse trabalho aí capitaneado pelo SEBRAE, no sentido de sensibilizar os municípios, os agentes de desenvolvimento local, no que diz respeito principalmente às contas governamentais e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional. Também a Constituição estabeleceu de que as regras do artigo 71, todas aquelas lá elencadas, são aplicáveis também aos tribunais de contas dos estados e também naqueles onde existem também tribunais de contas municipais. No nosso estado, a nossa Constituição estadual, que é de 89, todas essas regras também, em decorrência da simetria constitucional, estão estabelecidas no artigo 77 da Constituição. Tá? A lei aplicável ao Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul é a Lei Complementar 160, que, no seu artigo 20, delimita, tá, quem são as pessoas sujeitas ao seu controle, ou seja, quais pessoas serão fiscalizadas pela atuação do Tribunal de Contas. Tá? Então, a jurisdição do Tribunal, ela está sobre qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que administra, recado, disponibilize, gerencia, guarda e utilize dinheiro, bens ou recursos, ou esteja sob a responsabilidade da administração pública. Tá? Repetindo quase na sua totalidade uma regra do parágrafo único do artigo 70 também da Constituição Federal. Tá? Também coloca as 4 principais competências, tá? Eu preferi colocar nessa apresentação, tá? E diretamente, estou passando um pouco rápido em razão do tempo, e quero colocar para vocês aqui como é que o Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas do Brasil e o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, entrou nessa história aqui do Sebrae. Um pouquinho do histórico para vocês. Tá? No dia 24 de 10 de 2012, ocorreu em Brasília um encontro denominado os Tribunais de Contas do Desenvolvimento Econômico, onde nós nos fizemos presentes. De lá desse encontro, que era uma espécie de preparativo também para o Fomento Nacional que ocorreu em Belo Horizonte, 19 a 21 de novembro, estabeleceu-se que todos os tribunais de contas no Brasil realizariam um encontro nacional para discutir a atuação das Cortes de Contas no âmbito da administração pública, especialmente com relação à regulamentação e implementação da lei geral. Tá? Já no dia 14 de 11 de 2012, né, que foi um pouquinho antes do encontro de novembro, a AGRICOM, que é a Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, realizou um encontro em Campo Grande, aqui, né, onde, nesse encontro, saiu uma carta de intenções em que, no seu item 14, essa carta está publicada no site da AGRICOM, que dizia o seguinte, que os tribunais iriam o quê? Dentro da sua missão, fomentar e fiscalizar o cumprimento da Lei Complementar 103, que garante o tratamento diferenciado para oferecido às micro e pequenas empresas,
licitações e contratações governamentais. Tá? Em março do ano passado, 2013, de forma concomitante, os tribunais de contas do Brasil inteiro realizaram um evento chamado de Mobilização Nacional Simultânea, em que cada tribunal acabou debatendo no âmbito local, ou seja, no seu estado, as estratégias para a fixação de renda dos municípios por meio de implementação da Lei Geral de 2013. Tá? Quais fizeram esses objetivos? Além de debater a estratégia, também promover o desenvolvimento local, tá? E essa é a regra macro com relação à Lei Complementar 103, tá? E desse encontro, o encaminhamento prático foi a assinatura de um termo de cooperação técnica entre o governo do Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Contas, o SEBRAE e a Somasul. Tá? Desde então, o Tribunal de Contas vem participando, juntamente com o SEBRAE, dessa campanha de mobilização. Tá? Isso por quê? Porque o tratamento favorecido às micro e pequenas empresas, eles estão voltados principalmente para o princípio da ordem econômica da artigo 170 da Constituição Federal, qual seja a redução das desigualdades regionais e sociais e está lá, o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que têm sua sede e administração no país. Tá? Também a própria Constituição estabeleceu no seu artigo 179 um tratamento jurídico diferenciado às micro e pequenas empresas. Tá? E o Tribunal de Contas, a sua atuação, como eu disse, tá? Visava o quê? Que o Tribunal teria que ter um novo enfoque em suas competências, tá? Buscando o quê? O desenvolvimento pessoal dos seus quadros, a ética de suas ações e efetividade da fiscalização. Tá? Fizemos, juntamente com o SEBRAE, participamos, aliás, com o SEBRAE, de 6 encontros regionais no Estado. Tá? Eu tive a oportunidade de participar de 3 desses eventos, em que a intenção principal era o quê? A orientação aos jurisdicionários. Tá? Um trabalho muito mais de mobilização, de conscientização. Isso porque, eu até comentava com o Dr. Sérgio, que para o Tribunal de Contas não constitui-se eu diria para você, em um prazer, em nenhum momento, aplicar uma sanção a um gestor pelo descumprimento da regra imposta pela Lei 103. Muito pelo contrário. É muito bom quando você tem um processo de compra governamental em suas mãos e você vê que aquele gestor, que aquele responsável pela aquisição do produto ou do serviço atendeu em sua plenitude o que a lei estabelece. Tá? Então, o nosso trabalho nesse período, nos encontros regionais que ocorreram no ano passado, foi justamente fazer essa orientação. Em todos os encontros, nós levamos a mensagem de que o tribunal ali estava orientando que todos os municípios, evidentemente, que além de regulamentar a lei geral, e eu tive que me informar ali que no nosso estado, em 78, nós temos ainda 7 municípios que ainda não regulamentaram, não estou falando nem implementar a lei geral, ainda nem regulamentar a lei geral. Veja só para vocês que aquilo que deveria acontecer até o ano de 2007, tá? Nós estamos aí, pelo menos, esses municípios que ainda não regulamentaram, tá? Com uma dívida com o seu desenvolvimento local de pelo menos 7 anos. Tá? De pelo menos 7 anos. Então, o Tribunal de Contas trabalha, nesse primeiro momento, eu até tinha informado nos encontros regionais, de que já a partir do início desse ano, nós passaríamos a efetivamente fazer a fiscalização da implementação da lei geral. Isso acabou postergando um pouco, não está ainda acontecendo, tá? Em razão de que o tribunal aqui passou por uma alteração na sua norma interna, no seu regimento interno. Tá? E, em
feito toda uma adequação dos atos normativos internos. Nessa adequação, já está sendo estudado pelo setor de normatização a forma em que nós adotaremos aí as metodologias de trabalho para efetivamente fiscalizar, uma vez que a orientação já foi dada no decorrer do ano passado, e nesse exercício já de 2014, passar efetivamente a fiscalizar se os municípios estão ou não dando cumprimento ao que estabelece a lei. Tá? Então, dentre elas, a exigência da regulamentação e implementação da Lei 123, tá? E para isso, o tribunal irá utilizar os seus instrumentos de fiscalização, que é a auditoria. Nós podemos, o órgão, auditar diretamente, nós podemos inspecionar, monitorar e acompanhar se está havendo aí o cumprimento da lei. Tá? Por enquanto, não temos ainda adotado o procedimento de aplicação de sanção para o descumprimento. Percebe-se, nos processos que nos são encaminhados, temos percebido que alguns municípios ainda efetivamente não cumprem o estabelecido, principalmente aquela parte da lei geral que é auto-aplicável. Né? Aquela que depende de regulamentação, infelizmente, o município deveria ter feito, tem que regulamentar a legislação. Tá? O que se faz nesse momento agora são recomendações, ou seja, você fala para o gestor, na decisão do processo, o conselheiro que decide aquele feito, ele diz para o gestor, olha, gestor, nesse processo você não observou a aplicação da lei geral, da lei 123. Recomendamos para que nas contratações futuras passe você, o senhor, efetivamente a fazer a aplicação da lei. Tá? Embora as informações não podem acabar tá? E não sendo cumpridas as recomendações, o tribunal pode adotar as medidas que forem excessivas aplicando sanções. Tá? Bom, gente, sobre esse artigo 47 e 33, eu não vou me atender, porque é sabido por todos de que aquilo que é importante para o desenvolvimento local, aquilo que o município pode realizar, tem de regulamentação. Né? Tanto é que o artigo 47 é muito claro, poderá ser concedido tratamento diferenciado simplificado para as empresas, empresas de pequeno porte, desde que previsto e regulamentado a legislação do respectivo ente. Ou seja, é de fundamental importância que os municípios e aí os agentes de desenvolvimento exercem um papel fundamental nesse sentido, né? De tentar sensibilizar o prefeito, o secretário de administração, de gestão, para que elabore essas normas, promovendo a devida regulamentação. Tá? E a incidência da fiscalização do tribunal, ela tem como escopo velar pelo cumprimento da Lei Complementar 103, naquilo que lhe for afeto, em especial o disposto nos artigos 42 e 49, por meio do que refere, aquilo que eu falei para vocês. A questão da regularidade fiscal, o prazo, né? Será que o órgão não está preterindo uma determinada microempresa, empresa de pequeno porte, em razão, ou até desabilitando? Nós tivemos casos, né, de o pregoeiro, o presidente da CPL, inabilitar a empresa de pequeno porte, por quê? A sua documentação fiscal não estava regularizada. Né? E a legislação é muito clara, o parágrafo 1º diz que deve ser dado em prazo de 2 dias, para que ela tenha que apresentar toda a documentação, mas ela necessariamente precisa estar regulada. Tá? Esse prazo aí já está mais norma que a própria lei estabelece. Questão dos critérios de empates, de observância obrigatória, por exemplo, né? O tratamento diferenciado, a exclusividade das compras de até 80 mil, tá? Dentro do regulamento, o artigo 47 fala. O edital prevendo a subcontratação, esse dispositivo já está lá também na lei 8666, artigo 72, se você vê, tá? Está lá no artigo 48, inciso 2, 123, até 30% do valor. Tá? Olha só para você ver o quanto a lei, o legislador, ele procurou colocar o microempreendedor, a microempresa, a pequena empresa,
um atendimento prioritário. Ou seja, quando você, na questão da subcontratação, a grande empresa ganha uma obra, até 30% você pode subcontratar. O pagamento da subcontratação pode ser feito diretamente nas empresas e empresas pequenas e médias. Muito importante. Eu acho que essa regra é muito interessante. Tá? Além disso, a cota de participação, o objeto de visita. O Tribunal de Contas entrou justamente nessa missão, juntamente com os órgãos que eu mencionei, porque, segundo dados do SEBRAE e da CNN, as microempresas de pequenas representam 99% das atividades empresariais e 72% do município brasileiro. É um dado importantíssimo esse. Vejam só que municípios com menos de 20 mil habitantes, olha a representatividade. Não tem como o município de qualquer porta deixar de fazer as suas compras governamentais das empresas, das micro e pequenas empresas da localidade. Ela gera empregos locais, aumenta a arrecadação municipal e, acima de tudo, promove a inclusão social. E aí, para dar cumprimento a essas normas, os controles, de uma forma geral, eles exercem um papel fundamental. Inclusive, no âmbito municipal, o papel do controle interno. Nós temos um dado, um levantamento feito pela Instituto Rui Barbosa e pela Comas, de que a grande maioria dos municípios brasileiros não instituíram ainda os seus controles internos. Não tem, não existem. Ou seja, o controle interno exerce um papel fundamental aqui no desenvolvimento local, porque ele, que convive no local, está diretamente lá, pode fazer com que seja dado cumprimento a essa norma. O controle externo, que é aquele exercido pelo Poder Legislativo, no caso dos municípios da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, que é a regra prevista no artigo 31 da Constituição Federal. E, além disso, o controle social. É importante que a sociedade seja organizada, que os conselhos, que o próprio cidadão exija dos gestores municipais o cumprimento da regra. Aqui eu até comentei rapidamente contigo e com o Dr. Sérgio, coloquei aqui, tipo, só como referência, mas porque nós temos a habilitação do TPDE. E até puxei o debate há poucos dias, numa reunião do tribunal, e pensando um pouco, como é que o Tribunal de Contas tem visto a questão da aplicação dos recursos relativos ao TDE. Embora seja um recurso que é transferido para as unidades escolares ou para os municípios por meio de um convênio direto, eu comecei a observar o seguinte, que desde 2009 existe uma previsão legal de que o total dos recursos financeiros repassados pela FDE no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da agricultura familiar. Imagine, eu comecei a pensar um pouco, se cada município que recebe recursos do FNDE, do plenário, investisse 30% adquirindo produtos diretos da agricultura familiar. Imagine, senhores. Além disso, a regra é essa, priorizando-se os assentamentos em reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. O parágrafo primeiro é muito bacana nesse sentido. Olha a liberdade que ele dá para quem vai adquirir. Com as exceções que a lei traz, é claro, eu não coloquei aqui, mas olha, a aquisição de nitrato este ativo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório. Olha só isso. Eu não preciso nem licitar para comprar da agricultura familiar, os produtos da agricultura familiar. Então, claro, observar os princípios do artigo 37, mas vejam só que é uma regra muito bacana aqui. E aí eu tive a oportunidade de pegar a resolução número 38 do FNDE, e lá no artigo 18 existe o regulamento. Além disso, o FNDE elaborou uma cartilha, eu creio que a maioria de vocês já conhece, que é um manual
efetivar esse tipo de aquisição. Tá? Então, gente, o Tribunal de Contas, ele tem como, exercendo as suas competências constitucionais de órgão de controle externo, tá? E é importante que esse papel seja desempenhado pelo Tribunal de Contas seja feito muito de proximidade com o controle interno, justamente para que não só dê cumprimento àquilo que estabelece a lei geral, não é só isso, mas principalmente dando cumprimento à lei geral e que os recursos que são aplicados por intermédio daquilo que a lei estabeleceu alcancem a sua finalidade. Ou seja, é importante que os recursos não é só adquirir o produto ou o serviço da micro e pequena empresa, mas que esses recursos específicos efetivamente atendam às necessidades da administração pública e gerem o desenvolvimento local. É fundamental para a efetividade do controle do Tribunal de Contas nesse sentido. Tá? E qualquer dúvida, aí é mais com relação ao nosso Estado, evidentemente, que os municípios tiverem, qualquer dificuldade que tem em relação a essa questão normativa, o que se deve ou não fazer, o que o tribunal entende ou não, nós temos o canal do Tribunal de Contas. Você pode pessoalmente com a auditoria, pode enviar pelo correio. Essa apresentação já está aqui com a organização do evento, ela pode ser disponibilizada aos participantes, tá? Então aqui tem os canais pelos quais os senhores podem entrar em contato com o Tribunal de Contas para tirar as suas dúvidas. Nós temos técnicos de diversas áreas, advogados, contadores, administradores, que poderão, eu diria que quase que necessário, porque o SEBRAE faz um trabalho fantástico de orientação junto aos municípios. Tem feito isso aí. Eu creio que todos os municípios que têm procurado o SEBRAE têm tido resposta de maneira muito rápida, de forma que conseguem ter toda a orientação necessária para regulamentar e implementar a lei geral. Tá, gente? De maneira que eu quero aqui agradecer a oportunidade e já acreditando que eu tenho cumprido o tempo que me foi destinado.